vou fazer um videozinho então, tomara que seja um videozinho rápido, tomara que seja um videozinho curto. Então vamos começar tirando aí um band-aid que, para quem já acompanha o meu conteúdo, já sabe que não é nenhuma novidade, né? No final das contas, todo relacionamento com mulher, ele é transacional. Por mais que os PUAs, né, os gurus da sedução, falam que existe uma diferença entre o sexo transacional e o validacional, de forma resumida, o transacional é aquele no qual o homem, para manter a mulher e continuar se relacionando com ela, ele tem que se tornar um provedor parcial ou total, né? O provedor total, a mulher vai se tornar uma dona de casa, o parcial, ela ainda vai ter a carreira dela, o salário dela, mas se for colocar na ponta da caneta, o casal opera de uma forma que a maior parte das contas é o homem que paga, certo? O imóvel é dele, ou ele paga a maior parte do financiamento, o carro é dele, ele arca com todos os custos do carro, a mulher ela está se beneficiando também do uso da casa e do carro, enfim. Isso seria o relacionamento transacional. A mulher ela só vai se relacionar contigo se ela vê algum benefício, né? Isso é uma coisa que até no exterior o pessoal chama de Brifeld's Law. Eu acho que o Rock fez um vídeo a respeito disso, e basicamente resume que se a mulher não vê que ela vai ter algum benefício se relacionando contigo, ela não vai se relacionar contigo. E é por isso que com esse negócio do Me Too e do Yes Means Yes, que são essas falsas acusações e essa remoção do consentimento, ou seja, tu se relaciona com uma mulher e ela depois de semanas, meses ou anos pode retirar o consentimento dela, isso ocorre porque, mesmo que muitas vezes o cara está se relacionando com a mulher, eles estão só namorando, cada um tem a sua casa, cada um tem o seu dinheiro e tal, quando eles terminam, ou digamos assim, a mulher está querendo morar junto, esse casal, o homem não quer, e também por causa disso eles terminam, a mulher se sente lesada porque por mais que ela estivesse pagando as contas dela e tendo um relacionamento de igual para igual com o homem, ela estava se relacionando com ele via investimento, né? Isso é o sindicato bucetal, ou tu paga antes ou tu paga depois. E a mulherada e o sindicato delas estão lá para garantir que tu vai pagar. É por isso que mulher na separação, assim, quando o cara já está casado e com filho, ela tem acesso à guarda compartilhada, ela tem acesso a, quer dizer, na verdade a guarda unilateral só para ela, a partilha na verdade é a partilha dos bens, ela tem direito a bens que não foi ela que adquiriu, e muitas vezes pensão. Então o negócio é totalmente transacional. Ou tu vai pagar antes, ou tu vai pagar depois. O governo, a sociedade trata as mulheres como dependentes, certo? Legalmente, socialmente, se tu se relaciona com ela, ela vai se tornar uma dependente tua, e a sociedade às vezes vão garantir que tu pague o preço de se relacionar com elas. Então tu vai pagar antes, tu vai pagar depois, e o negócio vai ser transacional. É nisso que os gurus da sedução, coaches de relacionamento, PUAs erram, porque eles acham que existe o sexo transacional, que tu paga, né, antes ou depois, e tem o relacionamento validacional. Validacional, isso é palavra deles, tu se torna um cara tão foda, tão atraente, né, frequentador de academia, tomador de whey, né, metrosexual e tudo mais, se torna um galanzão, e com isso tu vai se relacionar com mulher, tu vai atrair elas, e vai dizer, ah, mas eu não tô pagando. Ok, tu não tá pagando diretamente sendo um provedor. Tu tá pagando, basicamente, dedicando o teu tempo de vida para frequentar a academia, para tomar suplementos, se vestir de tal forma, comprar roupa, relógio, manter um carro que atrai elas, entendeu? Então, se tu tá tendo que dedicar tempo para isso, não importa se tu tá sendo um provedorzão, não importa se tu tá sendo um pegadorzão ali, um PUA, tu tá pagando de alguma forma, tu tá tendo que investir o teu tempo de vida, teu tempo de vida limitado e os teus recursos para ficar mantendo e atraindo mulher. Então, acaba de vez com esse negócio de que não, eu me relaciono, nunca paguei nada, tu pagou, cara. Pelo menos tu pagou com o teu tempo, certo? Todo mundo aqui deve ter feito isso. Inclusive, até a maior parte do pessoal aqui deve ter pago de uma forma ou outra no relacionamento, ou antes ou depois, ou pelo menos com seu tempo. Porque é aquela questão, a mulher, ela vai aceitar se relacionar contigo um tempo como um investimento para ver se tu vai se tornar o provedorzão, ou para ver se tu vai crescer tanto profissionalmente e financeiramente quanto ela espera que tu cresça, certo? Aí depois é que vem os poréns. Ela vai acabar ou terminando contigo porque tu não satisfez as expectativas dela, isso eu chamo de o fardo da performance, ou tu vai tomar a iniciativa de terminar o relacionamento, ou tu não vai dar para ela o que ela quer, e com isso vai vir aquela acusaçãozinha, né? A falsa acusação. Mas enfim, tirando essa questão inicial do relacionamento ser transacional, o ponto que eu quero pegar agora é que a gente está vendo bastante essa questão que a gente já tinha discutido lá
no meu canal e nas lives a questão da quinta onda feminista, né? Que a quinta onda feminista é a onda das conservadias, é a onda das camaleões. Basicamente, tu tá vendo um monte de mulher pagando de direita, pagando de conservadora, pagando de religiosa, só que se tu for colocar elas no mesmo saco que as isentonas e as feministas, dá no mesmo, certo? Na verdade, essas daí são até piores, porque assim, uma isentona, uma feminista, da mesma forma que as conservadoras, as religiosas, as de direita, entre aspas, elas também não querem abrir mão das leis feministas. Na verdade, elas querem mais leis feministas. E já está de cara aí que, nesse primeiro ano de governo de Bolsonaro, também as de direita, entre aspas, conservadoras e religiosas também querem mais direitos feministas. Então não faz diferença, é tudo farinha do mesmo saco. A diferença é que pelo menos uma isentona e uma feminista, ela não está disposta a abrir mão da carreira dela, certo? Para se tornar uma dona de casa, para ser, oh meu Deus, submissa ao patriarca, né? E isso é uma certa segurança para o homem, porque mesmo que ocorra uma separação, tendo ou não tendo filho, se a mulher não quis abrir mão da carreira dela, se ela continuou trabalhando e não se tornou uma dona de casa, o cara é menos lesado. E nesse ponto, a mulherada de direita, entre aspas, conservadora e religiosa, é pior. Porque elas acham que pelo fato delas terem nascido mulher, elas têm um direito natural de algum dia se relacionar com um homem que vai transformar elas numa dona de casa, nem que seja uma dona de casa temporária. Vamos lá, todas elas, não importa se é isentona, feminista, ou conservadora, de direita, religiosa, bababá. Todas elas acham que o relacionamento com o homem ele é um negócio transacional, a não ser quando estão bem jovens, sendo sustentada por papai ou instituição de ensino, que daí pode ficar nos relacionamentos casuais curtindo uma putaria. Mas depois da fase da epifania, entre os 25 e os 35, elas começam a procurar algo sério e todas elas querem um cara que torne a vida delas mais fácil, que seja um provedorzão. Até mesmo aquele cara que fala, não, mas eu sou guru da sedução, coach de relacionamento, eu nunca pago nada, o cara tá tendo só aquele relacionamento validacional, que a mulher acha ele foda e continua se relacionando com ele, até mesmo esse cara vai ser pressionado pela mulher com quem ele está se relacionando, se ele estiver se relacionando seriamente, para se tornar ou um provedor parcial ou total. Isso é para todas. Todas vão querer isso. Só que aí tem aquele detalhe, depende da expectativa e depende do investimento. Uma isentona, uma feminista que não quer abandonar a carreira dela, se o relacionamento, né, tu não satisfaz as expectativas dela, ou tu termina um relacionamento, a chance de tu tomar ali uma acusação ali tipo, é até um pouco pior, até um pouco menor, porque ela não vai se sentir tão lesada, ela não tinha expectativa de se tornar uma dependente de ti, entendeu? Ela ainda tem a carreira dela, o dinheiro dela, talvez vai encalhar ou não, não importa, certo? Mas no caso de direita, entre aspas, religiosa, né, conservadora e tal, é pior, porque ela tem uma expectativa bem maior, tanto para iniciar o relacionamento, quanto para continuar o relacionamento, e também porque ela quer se tornar uma dona de casa, certo? E daí tem a gravidade, daí que tem o problema. Porque, de acordo com quanto maior a expectativa da mulher, e também quanto maior o que ela acha que ela investiu, quando a mulher está se relacionando contigo, tu tem que ficar servindo para manter ela, certo? Eu já fiz um vídeo a respeito disso falando que o relacionamento moderno ele é basicamente extorsão. E ela acha que ela está investindo em ti, porque na cabeça dela ela acha que ela poderia estar com outro homem, entendeu? E é por isso que vai vir aquela ideia de que não, se o relacionamento terminar e tu tomar a iniciativa de terminar, ela vai querer te acusar, ela vai querer receber aquilo de volta do investimento dela, ela acha que ela tem direito a isso. E considerando que basicamente o feminismo, né, o socialismo, o igualitarianismo é a religião do Ocidente, elas não só vão fazer isso achando que elas têm direito, como elas vão achar que elas estão fazendo justiça fazendo isso. Porque tu é o homem, entendeu? Tu é o opressor. A razão pela qual tu tem mais recursos, tu é mais disciplinado, tu cresceu mais profissionalmente e ou financeiramente do que ela, na cabeça delas é por causa de um patriarcado. Não é porque o homem, certo? Estatisticamente os homens são mais capazes e são mais independentes do que as mulheres. E daí tem outra questão agora, que também eu quero abordar, que é o seguinte. Se for pegar, quem estiver escutando esse áudio aqui, certo? A gente já tem essa premissa que desde a segunda onda feminista, principalmente lá da década de 60 e 70, as mulheres elas estão exigindo cada vez mais os homens, oferecendo cada vez menos. Elas estão exigindo cada vez mais porque quanto mais tu empodera uma mulher, ela não se torna mais independente, ela se torna mais exigente, certo? E já desde a década de 80, as mulheres são maioria nas instituições de ensino superior públicas aqui no Brasil. E daí tu tem outro agravante também,
que por causa desse negócio do estudo, do empoderamento, do trabalho feminino, desse discurso de igualdade, elas começaram com essas palhaçadas de segunda, terceira, quarta jornada, entendeu? Ela tá morando com um homem e mesmo ele pagando a maior parte das contas e ela fazendo alguns afazeres domésticos, ela já considera isso segunda jornada. Se tiver filho, que geralmente são elas que pressionam o homem para fazer filho, ela cuidar do filho vai ser considerada, na cabeça dela, uma terceira jornada. Se tiver algum parente idoso, dependente ou até bicho de estimação, ela vai considerar a quarta jornada. Então veja bem, elas são cada geração, cada década que foi passando, elas se tornaram cada vez mais exigentes, certo? A expectativa cada vez maior de servidão masculina, de utilitarismo masculino, e elas estão oferecendo cada vez menos. E também tem outra parte, né? Tem aquela parte sexual. Isso é uma pergunta que eu vou fazer agora para todo mundo que está escutando esse áudio. Quantos de vocês, as ex-namoradas de vocês, elas não só elas tinham começado a vida sexual delas antes de vocês, como elas acumularam mais parceiros sexuais do que vocês? Já tem isso, certo? Então não é só a parte assim do comportamento delas está se tornando mais tóxico, elas estão se tornando mais exigentes, mas elas também elas estão se tornando menos atraentes para os homens, por causa do histórico, por causa do comportamento delas. E daí a gente tem meio que esse ciclo destrutivo, como é que eu posso dizer, essa profecia autorrealizável, que é o seguinte, né? Os homens, eles estão vendo que não vale a pena. Inclusive, quantas vezes eu já escutei homem falar que, muito antes de ouvir falar de MGTOW, já estavam há 5, 10, 15 anos vivendo sozinho e de boa, se acostumando a ficar sozinho, gostando de ficar sozinho. E daí tu vê o seguinte, esses caras estão curtindo ficar sozinho, estão acostumados a ficar sozinho. Enquanto isso, a exigência das mulheres e o comportamento tóxico delas está só aumentando. E todo momento que o cara tenta avaliar assim, será que eu volto pro mercado? Será que eu tento arranjar uma companheira? Eles veem gradativamente o comportamento delas só piorar. Porque, veja bem, a mulherada não está a fim de renegociar o contrato social entre os sexos, elas não estão a fim de, digamos assim, remover alguma lei feminista, fazer alguma reforma, não. Elas estão agindo de uma forma totalmente imatura de criança fazendo birra. Eu quero tal coisa, eu tenho que receber tal coisa, se não me derem tal coisa, eu vou ficar mais birrenta ainda. É isso que está acontecendo. E nisso aí da quinta onda aqui, tudo bem, a gente já colocou todos esses grupos de mulheres em farinha do mesmo saco, porque o relacionamento é utilitarista, elas querem um cara para tornar a vida delas mais fácil, só que elas não querem abrir mão de empoderamento, não querem abrir mão de lei feminista, até a parte do empoderamento já ferra tudo, entendeu? Porque se elas começarem a exigir cotas e ações afirmativas, tanto no setor público quanto privado, tem que entender que as oportunidades, não só acadêmicas, mas profissionais, elas são limitadas. Então, cada vez mais, tu vai ter menos homens no mercado bons o suficiente aos olhos dela. Porque, veja bem, para ela se relacionar com um cara que vai dar uma vida mais fácil para ela, esse cara ele tem que estar pelo menos no mesmo nível do que ela ou acima dela, certo? E a gente já vê aí a Agenda 2030, Planeta 50-50, ferrando cada vez mais com isso. Então, basicamente, se for analisar, não vai ter solução. Não vai ter solução. Os caras vão cada vez mais se afastar e muito provavelmente os homens que ainda estão procurando alguma parceira, certo, tão dispostos a casar e ter filho, ou eles vão ser vistos pelas mulheres como homens não bons o suficiente, porque não têm status ou recursos o suficiente para ser considerado atraente para elas, certo? Ou, muitas vezes, esses caras, eles até vão ter status ou recursos, mas também elas não vão achar eles fisicamente atraentes o suficiente. Isso daí também é outra consequência da liberação sexual, dessa questão delas estarem começando a vida sexual antes dos homens, né, e acumulando mais parceiros durante a vida delas do que os homens. Mas vamos pegar agora, então, por que elas estão cada vez mais irritadas? Por que elas estão cada vez mais tóxicas, cada vez mais putas da cara? É muito simples, não é só aquela parte da expectativa de achar que elas têm o direito de se relacionar com um homem que esteja acima delas, que vai dar uma vida mais fácil para elas, assim com o agravante também das mais de direita, entre aspas, né, religiosas conservadoras, elas acham que elas têm um direito divino de, basicamente, simplesmente porque nasceu mulher e está se comportando de tal forma, de encontrar um homem que vai transformar ela numa dona de casa, ela não vai precisar trabalhar para viver, certo? Não é só isso, é porque também a mulherada atual, vamos colocar aí, geração Y, geração Z,
elas estão vendo que elas estão tendo uma vida mais difícil do que as mães delas, do que as tias delas, do que as avós delas, certo? Que todas essas mulheres de gerações anteriores, pelo fato delas não serem empoderadas, pelo fato delas casarem mais cedo e terem menos parceiros sexuais, certo? Pelo fato de, na época, não só elas serem menos exigentes, mas os homens terem mais oportunidades de trabalho e estudo, estarem mais acima delas, elas conseguiram não só arranjar um parceiro que ia tornar a vida delas mais fácil e ficarem mais satisfeitas com isso, como também pelo fato dos homens estarem mais generosos, estarem com mais recursos naquela época, teve uma quantidade razoável delas até que pediu divórcio, só que nessa de pedir divórcio tiraram ali metade do apartamento, ou tiraram um apartamento, receberam pensão, ficaram com guarda dos filhos. Então veja bem, nas gerações anteriores até mesmo, as mulheres que o relacionamento não deu certo, elas sacrificaram o relacionamento, até isso elas saíram ganhando, certo? As que mais saíram ganhando foram aquelas que o relacionamento deu certo e continuaram com os maridos, certo? E daí tu vê assim, essa geração mais nova, elas são mais exigentes na parte de recursos, por causa do empoderamento, são mais exigentes na parte sexual, por causa da liberação sexual, e em contrapartida tem menos homens no mercado que estejam acima delas, que sejam generosos o suficiente assim para estarem com elas, e também essa parte das leis feministas que pegaram homens e mulheres das gerações anteriores e ferraram com eles. O detalhe é que passou aí umas 2 gerações de homens se ferrando na vara de família, e os homens das gerações mais novas, eles aprenderam a lição, certo? É aquela velha história. Os caras assim, nunca ouvi falar de MGTOW, mas não quero casar, não quero ter filho por causa disso, disso e daquilo. Às vezes o cara viu um pai que se ferrou na vara de família, às vezes o cara viu um tio, até um irmão, ou algum amigo próximo. Eu já vi caras mais novos do que eu que já se ferraram na vara de família, entendeu? Então é por isso, a mulherada tá cada vez mais birrenta, não quer abrir mão de direito, e é por isso que elas estão cada vez mais putas, certo? Eu não vejo melhora. Provavelmente a gente daqui a 1 ou 2 décadas a gente vai estar que nem o Japão. Só que um ponto interessante para analisar a respeito disso é o seguinte, é que o pessoal pensa assim, não, mas por que que os MGTOW eles não ficam quietos? Ou até mesmo até os caras do movimento de direitos dos homens, por que que eles não ficam quietos? Especialmente os MGTOWs seguem o caminho deles e param de reclamar. Porque a questão é o seguinte, que nem eu falei, as mulheres elas têm essa expectativa de ou serem providas parcialmente ou totalmente. Elas acham que elas simplesmente pelo fato de terem nascido mulheres, elas têm que ter uma vida mais fácil, certo? Isso vale para todas, tanto as de esquerda, de direita, isentonas e tudo mais. E já tem uma citação, um testemunho que eu já vi se repetir várias vezes em Facebook, em Twitter, que é o seguinte. Eu estou falando da mulherada atual. Mulherada aí que está fazendo seus 30, está fazendo seus 40 anos, aí nos próximos anos, né, geração Y, geração Z. Elas já estão falando abertamente que se elas não conseguirem encontrar um parceiro acima delas ou no mesmo nível que elas, para se tornar um provedor parcial ou total, ou seja, para dar uma vida mais fácil para elas, porque elas acham que isso é um direito delas, elas acham que quando estão se relacionando com um homem, elas estão investindo nele e elas têm que receber um retorno, o negócio é totalmente transacional, elas já estão deixando bem claro que se elas não conseguirem por bem, ou seja, um homem se juntando com elas, casando, tendo uma união estável e dando uma vida mais fácil para elas, independente de depois ela acabar pedindo divórcio e saqueando esse homem, elas acham que tem que ser por mal, que simplesmente o governo ele tem que intervir, e se os homens não estão dispostos a sustentar as mulheres, então o governo vai ter que sustentar as mulheres. A gente já sabe como é que isso funciona. Através de impostos, através de dinheiro público que os homens estão pagando. Então, no final das contas, na cabeça das mulheres, com essas expectativas delas, elas acham que simplesmente pelo fato de elas não serem mulheres, tu como homem na sociedade, vivendo junto com elas, tu tem que sustentar elas por bem ou por mal. Simplesmente não tem escapatória. E daí a minha pergunta é o seguinte, a gente já sabe que o governo está cucado, tanto de esquerda quanto de direita. Eles estão só abrindo mão para tudo quanto é exigência da mulherada. A questão é a seguinte, até quando que isso vai durar? Até quando que vai ter recurso para isso tudo? É aí que está a questão, né? Mas também, para finalizar, existe um certo agravante no caso da mulher brasileira,
em comparação com a mulher europeia, com a mulher norte-americana, que é o seguinte: a gente sabe que não vai ter dinheiro para ficar mantendo essa quantidade de direito que a gente pode chamar de privilégio feminista, porque primeiramente o Brasil não é um país tão rico quanto esses outros países da Europa e da América do Norte, e ele não tem um estado de bem-estar social tão generoso por causa disso, porque não é um país tão rico, não é um país que tem um PIB tão alto para manter essa farra toda. E daí, no caso da mulher brasileira, ela acaba ficando mais tóxica, mais irritada, mais puta da cara e afastando mais ainda os homens por causa do seguinte: pelo fato do Brasil não ser um país rico, com um estado de bem-estar social muito generoso, a mulher brasileira ela é muito mais dependente diretamente dos homens do que a mulher europeia ou da mulher norte-americana. Não dizendo que a norte-americana e a europeia não é dependente dos homens, elas são dependentes dos homens também, mas elas são dependentes através do estado de bem-estar social, através dos direitos, leis e benefícios feministas. Como o Brasil é um país mais pobre e não tem como manter um estado de bem-estar social tão generoso assim, a mulherada brasileira, elas são bem mais dependentes diretamente dos homens, dos relacionamentos com que elas têm, com namorados, especialmente com maridos, que era o que acontecia até ali as mulheres da geração Baby Boomer e geração X, que ainda conseguiram se casar e ter filhos, independente de ter continuado com um homem ou não, fizeram um bom saque. Tem herança, tem partilha de bens, tem os filhos e tudo quanto é coisa que ela vai recebendo com ele, pois afinal o relacionamento ele é transacional. Então, no caso, a mulher brasileira, pelo fato dela ser bem mais dependente dos relacionamentos diretos que elas têm com os homens, sendo sustentada parcialmente ou totalmente, o fato de ter uma situação no qual não só os homens, alguns estão evitando até relacionamento casual, outros estão só namorando, mas principalmente todos eles, né, num grande grupo, assim, sabe-se lá quantos por cento seria, estão decidindo, não quero casar, não quero ter filho, no máximo talvez só me juntar durante algum tempo, isso daí é uma paulada muito grande para elas. Então, na cabeça delas, pelo fato delas acharem que por terem nascido mulheres, elas têm direito a uma vida mais fácil, direito a alguém cuidar delas, isso daí na cabeça delas é um ato de agressão, é uma grande vitimização